Olá, Tony. Bem-vindo mais uma vez. Olá, como vocês estão? Tudo bem aí? Tudo bem, tudo bem. E você, como é que estão as coisas aí? Então, estamos todos bem também. Já vacinado, né? E nos protegendo e mantendo os trabalhos, pelo menos os trabalhos sociais e os atendimentos às distâncias também continuam sendo feitos e os sociais também, né? De entrega de lanche, cesta básica, isso continua normal, né? Certo. Tony, obrigado, hein, por você estar com a gente hoje. Mais um aniversário da Paz e Amor, né? Que bom, né? Muita gratidão, meu irmão. Nossa casa tem mais ou menos a mesma idade, então é bem nova aqui também. Se bem que a nossa origem é um pouco diferente, né? A gente veio do neutro, os dois, né? Então, cada um seguiu um pouquinho os seus caminhos, mas a gente vê isso sempre como pontos de luz, né? Quanto mais pontos de luz se multiplicam, né? Ou se ampliam, melhor. Quanto mais, melhor. Quanto É mais, verdade. melhor. É verdade. Mas você tem mais estrada, né? Tem mais estrada. Estamos aqui para aprender com você. Sempre vou aprender com você. É uma alegria, cara. Você tem transmissão aqui de, como é que fala? Projeção de slide? Talvez um ou outro, mas isso é tranquilo. Se precisar, eu compartilho aqui. Aí você consegue compartilhar. Então, fica à vontade, meu irmão. Tá bom. Bom, falar um pouquinho sobre depressão, né? Sobre a questão do suicídio. É um pouco, às vezes, chato tocar um pouco nesse assunto, né? Porque a questão da depressão e do suicídio tem um vínculo muito grande, né, com ações não muito bem desenvolvidas por nós, né? Um dos maiores problemas, né, da depressão é não saber lidar com certas emoções. E ela nos leva sempre à depressão, né? Então, certas emoções, por exemplo, como raiva, como ódio, vingança, maledicência, quando elas não são bem trabalhadas por nós, elas sempre, via de regra, nos levam à depressão. Existe um campo também muito forte, né, que acaba nos atingindo de forma em cheio, né, que é a vingança e a questão da mágoa, né, o não perdão. E isso faz com que toda pessoa vingativa, né, ou toda pessoa que esteja muito preso à mágoa por alguém ou por alguma situação que tenha passado, ela fica muito presa ao passado, né? Então, todo depressivo, ele está preso ao passado dele. Por mais que seja traumático, e é aí que as pessoas ficam muito bravas, né? Quando a gente fala alguma coisa com relação à depressão, as pessoas ficam muito bravas conosco, porque é algo que a pessoa não solucionou, ou seja, você fala, mas isso é traumático, né? Todos nós temos traumas, maiores ou menores. Algumas pessoas lidam bem com os traumas, ou seja, largam o passado dela e olha para frente e segue. E todo depressivo está preso no seu passado e não sai dele. E o grande dilema, né, é quando você desencarna com depressão. A depressão, né, como a própria doutora Mônica estava falando um pouquinho antes, vai causar doença, né, física, porque é um campo vibrado, né, de emoções não bem resolvidas. Ela vai automaticamente intervir na memória celular, e essa memória celular, ela vai automaticamente causar problemas físicos, né, por causa da depressão. E é muito interessante, né, muitas pessoas encarnam, inclusive muitas crianças, né, jovens, e logo de cara, não é que tem depressão, mas já tem a doença. E você fala, mas da onde está vindo a doença? Está vindo da depressão não cuidada na vida anterior. Você fala, mas como é que solta isso, né? Isso é tratamento apométrico, né? Ou de ortometria, que a gente usa também, mexendo muito no passado, né? Bloqueando, não é bem bloqueando, mas sabe, tentando trazer a pessoa mais para o presente. E essa doença, né? Vinculado a uma emoção que chegou na depressão, é um dos grandes motivos hoje do suicídio, né? O suicídio hoje é algo
é uma das doenças mais sérias e ela tem algumas vertentes, né? A gente pode, psicologicamente, inclusive, trabalhar o suicídio em duas ramificações, né? Aquilo que a gente chama de causas endógenas, né? E causas exógenas. As causas endógenas, né? Inclusive da depressão e do suicídio, tem a ver com a não saber lidar com as emoções. Então, como a gente não sabe lidar com, principalmente o orgulho, né? E o egoísmo, que tem os seus filhotes que vêm na sequência, né? Eles causam em nós, por questões internas, né? Causam em nós essa debilidade física que ela pode se arrastar só nessa vida, mas você pode levar para outras vidas. Aí a depressão não aparece, certo? Que é a parte comportamental, mas a sua memória celular já ficou marcada, né? Ou seja, quando você faz a projeção para o novo corpo, através do seu campo mental, onde vai ser estruturado o seu corpo astral, e depois o etérico e o físico, essa projeção, ou esse holograma, né, ele já vem com problemas. Então, as células que virão no seu corpo físico, né, que copiam o etérico, que copiam o astral, que pega o holograma do corpo mental, ele já vem debilitado. Então, crianças que já nascem com problemas sérios, você fala, mas isso é karmático. Não é karma, pessoal. Não é karma. É emoção não lidada. A gente sempre comenta, né, com relação à questão do karma e a questão da prova, né? A grande maioria de nós não tem karmas para cumprir nesta vida. Vai cumprir num determinado momento, sim. Mas a grande maioria de nós, aí eu estou falando 90%, 95% encarnado, não tem prova. Ou melhor, não tem karma, não tem karma. Tem provas escolhidas por você, ou de tentativa de melhorar algo que você não fez adequadamente. Mas é um karma? Não, não é karma, porque a maioria de nós não está cumprindo karmas. Por mais que você esteja com dificuldades físicas, dificuldades emocionais, dificuldades financeiras, dificuldades nas relações, dificuldades que envolvam pessoas, né, das mais variadas, a maioria de nós não está cumprindo nenhum karma, está cumprindo provas escolhidas por você mesmo. E boa parte dessas provas eu preciso resgatar aquela depressão, eu preciso aprender a perdoar aquela pessoa, ou aquela situação, ou a me perdoar, né? E quantos de nós têm sérias dificuldades em lidar com as pessoas e se culpa demais de coisas, sei lá se foi feito, mas você cria, né, um mundo totalmente díspare, né, totalmente desequilibrado, e se sente culpado por ter feito, por não ter feito, por ter cuidado, por não ter cuidado, por ter se separado, por ter ficado junto, por ter perdido, por ter conseguido. Ou seja, a gente se culpa. E boa parte dessa culpa tem a ver também com a não aceitação de que você é capaz. Você acha que você não é capaz, que você não tem força. A própria doutora Mônica, também, mais cedo, também estava falando sobre isso. Nós nos consideramos pessoas incapazes, tá? E aí a nossa estima é lá embaixo, né? É lá embaixo. A questão da depressão, né, nos leva a sistemas assim horríveis, né, de percepção do mundo. E é interessante, né, quando você analisa a mente de um suicida e a mente de um depressivo, certo? O mundo dos dois é muito parecido. Não tem muita diferença entre o mundo depressivo e o mundo suicida. O mundo que é plasmado, né? Não o mundo que está à sua volta. Ele é muito parecido. E essa percepção, né? Ou essa imaginação, ou essa forma de plasmar a existência que está à sua volta é desastroso, né? Porque o que acaba acontecendo? Todo depressivo é egoísta.
eu sei que muitos vão ficar bravos com o que eu estou falando, mas é assim mesmo. Todo depressivo é egoísta. E você fala, por que que é egoísta? Porque ele não consegue ver nada em volta dele, só vê ele mesmo. Só a dor dele, o mundo dele, a situação que ele está passando. E é interessante, a gente vê muitos pais, né, mães, e a mulher é muito mais atingida pela depressão do que o homem, tá? É quase o dobro, né, de acessos, né, depressivos. E a mulher, né, principalmente, o homem também em menor escala, mas é sempre metade, mais ou menos, da questão da depressão. A mulher, quando está no processo depressivo, por mais que ela cuide dos filhos, por mais, sabe, que ela faça as coisas da casa, ou até que trabalhe, certo? Ela faz tudo isso de forma muito automatizada. Ela não consegue interagir. Ela tem uma dificuldade tão grande de interagir com esse mundo que está, por mais que ela seja mãe, que cuida dos filhos, tá? Mas é de forma tão automática, né? Porque ela vai cuidar da parte material, porque depressivo e suicida só acredita no material. Então é difícil uma mãe depressiva ser carinhosa, ela não consegue ser carinhosa. E uma mãe depressiva, ela não consegue ser amiga dos filhos. Ela veste somente o papel de mãe, certo? E ela não consegue interagir carinhosamente, afetivamente, certo? Por causa dessa dificuldade que ela tem. Toda vez, né, que nós estamos no processo de depressão, um dos grandes dilemas é o quê? Você está preso no passado, algo que você não resolveu, ou não quis resolver, ou tem medo, ou não perdoou, e muitas vezes você também não se perdoa. Então, quer dizer, você pega coisas que lhe aconteceram como chave, né, de alinhavar isso daí, e você fica preso nisso daí também, porque se acha incompetente, você não consegue fazer, você não tem forças. E é um drama, assim, muito perigoso nos dias de hoje. Muito perigoso nos dias de hoje. Tem uns dados que eu peguei aqui, que são relacionados a dores da alma. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês, só para vocês verem um pouquinho como funciona isso na prática, né? Um pacto civilizatório, né, que nós temos traz alguns dados muito estranhos na nossa civilização, né? Mais ou menos no século XVI, né, a população nossa girava em torno de 400 milhões de habitantes. Mais ou menos, né, 15% dessa população mundial no século XVI, né, morriam por causas do quê? Por causas de guerra, de violência urbana, ou seja, mais ou menos 67 milhões de pessoas morreram por guerras e violência urbana. Isso no século XVI, mais ou menos 15%. No século XX, tá, mais ou menos em 1950, logo depois da Segunda Guerra Mundial, a nossa população, tá vendo, de 450 milhões de pessoas, foi para 2 bilhões e meio de habitantes. E nessa mesma análise, né, mostra que somente 5% da população mundial morria por guerras e violência urbana. Ou seja, percentualmente caiu bastante isso, mas em termos absolutos você pode ver que praticamente dobrou, né? No século XVI a gente tinha 67 milhões morrendo de guerras e violência urbana, e na década de 50, década de 60 do século passado, nós tínhamos mais ou menos 125 milhões de pessoas morrendo por guerras e violência urbana. Ok? Agora, no século XXI, ou seja, no comecinho do século XXI, nós atingimos a marca de 6 bilhões de habitantes, ou seja, em 50 anos, praticamente, a gente mais que dobrou a quantidade de habitantes encarnados. E fazendo essa mesma análise, né, a gente percebe o quê? Que somente 1% de toda essa população morria por guerras e violência urbana. E aí a gente olha em termos absolutos, ou em termos nominais, a gente percebe o quê? Somente 60 bilhões de pessoas, que já é muita gente, tá? No início desse século, morriam
por guerras e violência urbana. Em 2012, ou seja, 12 anos depois desse evento, nós tivemos mais ou menos 56 milhões de mortes. Desses 56 milhões de mortes em 2012, 620 mil morreram por guerras ou ataque terrorista, violência urbana. 500 mil morreram de violência urbana e 117 mil morreram por causa de guerra e 3 mil por causa de ataques terroristas. Isso em 2012. Trazendo um pouquinho mais, né? Também nesse mesmo ano de 2012, né, cerca de 1 milhão de pessoas se mataram e 25 milhões tentaram se matar. É um número meio estarrecedor. Quando comparado, né, com as guerras, tá vendo? Quando comparado com as guerras. Opa. E aí a gente anda um pouquinho mais, né, e percebe que também em 2012, né, cerca de 1,5 milhão de pessoas morreram pelo abuso de consumo de açúcar. Ok, e principalmente tomando refrigerante, mostrando que o simples ato, né, de você abusar do açúcar tem gente, muito mais gente morrendo do que os conflitos, né, de guerra e violência urbana. Agora, em 2021, né, que acabou de fechar o ano, nós tivemos, de acordo com o World Meter, né, que faz a medida do que está acontecendo em tempo real, nós tivemos 1 milhão de pessoas que se mataram. 12 milhões que morreram por doenças transmissíveis. 41 milhões de abortos. 1,6 milhões de mortes por HIV e AIDS. 8 milhões de mortes por câncer. 4,8 milhões de mortes pelo fumo. 2,4 milhões de mortes pelo álcool. 1,3 milhões de mortes de acidente de trânsito. É tão interessante, né, que tudo isso nos mostra que hoje a gente corre muito mais risco, certo, no nosso quarto do que andando na rua. E é interessante que a gente cada vez mais se fecha em casa, né, colocando grades, colocando muros, e o risco maior não está lá fora, está dentro de casa. O risco que eu tenho de ser morto, de ter alguma violência lá fora, é bem menor do que o risco que eu tenho hoje de cometer suicídio em casa. O que isso nos traz? Inclusive, dentro desses números aqui de mortes do ano passado, mostra exatamente o quê? O nosso momento caótico, né, social, energético, vibratório, e o quanto que nós absorvemos essas energias e trazemos isso como doença da alma. 8 milhões de mortes por câncer, isso só em 2021. Mostra o quê? O quanto que nós fizemos aquilo que a gente chama de mata-borrão, né? O corpo absorveu as energias deletérias que estavam onde? No corpo astral e no corpo mental. E boa parte disso foi incentivado o quê? Por esses 6 ou 7 milhões de pessoas que morreram por fumo e por álcool, tá? Que se morreram por fumo e por álcool, consequentemente, ele vai instigar você na próxima encarnação a ter problemas de câncer. Parece que é uma escala geométrica, né? Esses 1 milhão aqui de pessoas que morreram de acidentes, se você provocou, você é considerado um suicídio indireto. E aí nós temos os assassinos, né? Que são os abortos. Quantos de nós participamos direto ou indiretamente desses abortos aqui? Ó? 41 milhões de abortos. Isso nos mostra o quê? Um comprometimento mental, um comprometimento social violentíssimo. Violentíssimo. E esse comprometimento mostra o quê? O que nos espera na próxima encarnação. Dores da alma? Sim, dores da alma.
perigosos. Isso causa em nós o quê? Boa parte disso mexe com o nosso campo vibrado, ou seja, as nossas células não conseguem reagir adequadamente, elas absorvem esse campo mórbido e não conseguem replicar, né? Não conseguem multiplicar de forma adequada, porque aquilo que a gente chama de egoísmo, né? Ou seja, você não consegue ver o mundo à sua volta e ver somente as suas dores, a sua célula também começa a ficar egoísta. E o nosso corpo, ele não funciona se você tem um grupo de células egoístas. O nosso corpo, ele é totalmente integrado, totalmente integrado. E não é somente entre as células, mas também é o quê? Entre as dimensões celulares e entre o meio ambiente. Se algumas dessas células foram instigadas por nós, pelas emoções que nos levam ao egoísmo, ou seja, elas concentram energia do nosso egoísmo, significa dizer o quê? Ela perde interação com as outras células. Perdendo interação, doença vem ali. Doença vem ali. E aí cai exatamente, certo? A maior resposta nossa, né? Como cuidar disso, então? A resposta é a resposta que o corpo dá às células, né? Para que não haja tumores, para que não haja doença, né? As células precisam interagir. E para que elas interajam, é exatamente o que eu tenho que fazer na minha vida. Quer sair da depressão? Que é exatamente o que você não quer fazer, é interagir com as pessoas. E tem mais uma coisa dificílima para um depressivo. Ele não é só interagir com as pessoas, porque pode novamente interagir de forma autômata. Ele tem que doar. Ele tem que doar. E como é que doa? Você tem que trabalhar na assistência às pessoas, você tem que dar passe, você tem que, lógico, ser tratado, sem dúvida, tá? Mas não é só ser tratado. Você é tratado e tem que ajudar as pessoas que precisam mais de você. Você fala, mas como eu vou dar passe se eu estou doente? Né? Vocês não imaginam como funciona um passe na prática, né? Não tem nem ideia disso, né? Um livro de Emmanuel, que mostra... esqueci o nome do livro. Não é Memórias de um Suicida. Que a pessoa tem que perdoar, e tem várias situações que acontecem, onde uma das meninas, né, ela é atropelada e precisa perdoar o pai que tentou violentá-la, mas ele não sabia que ela... exatamente, o livro é Sexo e Destino. No livro Sexo e Destino, tem uma passagem que está mais para o final, onde essa menina ela é atropelada, e por mais que as entidades de luz estivessem cuidando dela no astral, estivessem recebendo passe, o campo dela estava tão debilitado, né, e com energia tão mórbida, que ela não conseguia ser assistida, né, pode-se dizer assim, pelos espíritos que estivessem com energia mais sutil ou mais elevada. E o que eles tiveram que fazer? Chamaram um obsessor que tinha uma energia compatível com a energia dela, e ele ficava do lado dela fazendo o quê? Sugando as energias deletérias que ela emanava. E ela se estabilizava. Então, mesmo nós estando muito mal, sempre tem alguém que pode se beneficiar da nossa bondade, do nosso amor. Por mais que a nossa energia não esteja boa. E o grande sacada, né, ou a grande alternativa para a gente sair desse bloco de energias deletérias que estão à nossa volta, que é a questão da depressão e que acaba nos arrastando ao suicídio, é você doar. Por mais que você fale que esteja mal, que não consegue, tem que se forçar isso. E se você tem pessoas do seu lado que levam você, isso vai te ajudar muito. Então, você tem que fazer sopa, tem que fazer lanche. E não é só fazer, né? Você tem que ir na rua ajudar as pessoas. Tem que ir num asilo, tem que ir numa casa de abrigo.
conversar com as crianças, conversar com os velhinhos, não somente cuidar da parte material, mas é da interação social com essas pessoas. Aí você vai dando o devido peso, né, ao sofrimento que você tem. Porque pode acreditar, em torno de nós tem pessoas sofrendo muito mais do que você. Muito mais do que você. Só que você não consegue enxergar isso. Porque o processo depressivo, independente se foi um trauma, se foi algo violento que te aconteceu, esse não é o maior trauma do mundo, não. Não é. Para você, sim. Mas não é o maior trauma do mundo. E é essa consciência que você precisa ter, né? Pode demorar um pouco mais, sim. Mas com o tempo você vai perceber isso, sim. Os suicidas, né? Uma boa parte se suicida por causa da questão da depressão, sim. Tá? Mas nem sempre é por causa disso. Então, a questão depressiva e suicida, né, também tem causas externas. E é muito interessante, né? Ela normalmente começa com causas internas, então a gente pode afirmar que pode dizer que são questões endógenas, então são emoções não bem lidadas, né? Situações não bem tratadas, onde eu fico muito pensando somente naquilo que eu passei, no trauma que eu vivi, na dificuldade que eu estou passando hoje, né? Não é só que eu passei, que eu estou vivendo hoje, né? E aí, certo? Quem está perto de você, que normalmente é um cobrador, alguém que quer usar seu campo de energia, ou que quer te destruir, enfim, ele vai perceber que você entrou nessa campo de energia, aí a obsessão começa. Aí a obsessão começa. A gente acha que a obsessão de um desencarnado sobre o encarnado é o maior dos volumes hoje no processo obsessivo, que acaba atrapalhando tanto na questão da depressão e pode te levar até ao suicídio. Hoje eu encaro isso como sendo o quê? Ele está em segundo plano, que é um ser desencarnado obsediando um encarnado. Acho que os maiores problemas que nós percebemos hoje é o quê? A obsessão acontecendo entre encarnados. Entre encarnados. Ou seja, alguém que foi muito magoado por você, alguém que se sentiu lesado por você, usurpado, ou seja, se sentiu muito prejudicado por você, ele vai te obsediar encarnado. Então, esse processo entre encarnados de obsessão, ele também pode levar, em muitas situações, à depressão e ao suicídio. Ao suicídio. O discurso que a Zilda colocou aqui, que é eu quero tirar minha vida, né? Ou a vida não faz mais sentido, né? Preciso acabar com isso. É um discurso básico, né? De todo depressivo, ele tem exatamente esse discurso. Não tem mais sentido, né? Eu não consigo mais viver com isso. E normalmente é interessante, o que está atrás disso daí é muito interessante. O que está atrás disso, pode reparar, é um desequilíbrio emocional. Alguma coisa emocional pegou de cheio. Então, é uma dor do coração, e não é física, coração físico, né? Mas aquela dor emocional por perder alguém, por não ser aceito por alguém, por ter sido muito prejudicado em termos de traição, em termos de violência, enfim. Eu não sei lidar com essa emoção, minha vida se bloqueia totalmente. E o discurso é bem esse mesmo, Zilda. Não tem mais sentido a minha vida, eu preciso dar um basta nisso daí. Os espíritas, tá, de uma maneira geral, ou aqueles que entendem que a nossa vida, a própria doutora Mônica de manhã também falou sobre isso, a nossa vida é eterna, né? Como espírito, ela é eterna. Eu não vou acabar com esse sofrimento. Eu vou acabar com esse sofrimento nessa dimensão. Só que o sofrimento, na outra dimensão, ela se torna, eu diria, em média, né, 10 vezes pior. Porque lá
o meu campo perceptivo, ele se amplifica, né? Então, aquilo que hoje eu percebo da vida, né, que não tem sentido, ela tá uma droga, não vale mais a pena seguir, quando eu estou fora do corpo, ou desdobrado, ou desencarnado, essa percepção, ela meio que decuplica, ou seja, é 10 vezes pior essa percepção que eu tenho do mundo. E é isso que vai acontecer do lado de lá. E essa percepção vai fazer com que esse mundo, né, de sem futuro, sem alternativa, não serve para mais nada essa vida que eu tenho, vai mostrar que você vai se juntar a outras pessoas que pensam exatamente igual, e essas pessoas que têm esse mesmo pensamento, e não é uma, são milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas, elas são facilmente cooptadas por entidades que estão nas trevas e vão chamar elas, e não é chamar, né? Venha comigo, você vai ser obrigada, vai ser arrastada como escravo. Vão fazer lavagem cerebral em você e você vai trabalhar para eles como eles querem. E você vai ser um obsessor de quem está encarnado, para levar outras pessoas para fazer parte desse grupo gigantesco para alimentar quem está nas trevas. Zilda, as pessoas que estão nesse pensamento, ela não escuta, não adianta falar. O falar pouco resolve. Porque o falar não toca, né? O falar não toca. Essas pessoas só conseguem entender se é colocado à frente de uma situação. Ela não é tocada. A pessoa que está deprimida, ela não é tocada por alguém que fala. Ela até entende o que você fala. É a mesma coisa uma pessoa viciada, né? É a mesma coisa, é igualzinho. Uma pessoa viciada, ela até entende que aquele álcool faz mal, que aquela droga faz mal, que aquele fumo... Ela até entende, mas ela não vai mudar. Porque ela é dependente, né? Tudo depressivo é dependente também. É um dependente neuroquímico. Então ela precisa ser desmamada. E para ser desmamada, você tem que fazer um tratamento de choque. Então falar não resolve. Tem que levar ela, e não é uma vez, tá? Levar várias vezes a mudança de ambiente. A primeira coisa é tirar do lugar que ela está. Tem que tirar do lugar que ela está. E como é que faz isso? Aí é um trabalho seu, né? Você tem que levar a pessoa. Você tem que fazer companhia a ela. Mas não mantendo ela no lugar que ela está. Não pode manter ela no lugar que ela está. No quarto, na casa. Não. Você tem que tirar ela de lá. Aí leva ela para onde? Olha, vamos num grupo fazer comida. Vamos num grupo distribuir lanche. Ah, vamos nesse asilo. Ela não vai gostar disso daí. Não vai gostar nada disso. Mas não pode ser somente isso. Você tem que tirar ela e levar para onde? Para a natureza. Você tem que levar ela para a natureza. E não é para a natureza para ficar com o celular, certo? Ela tem que interagir com a natureza. Então tem que fazer caminhada. E não é, sabe, vou para a natureza, vou ficar sentada em cima de uma pedra só pensando. É a pior coisa que faz. Não pode deixar ela fazer isso. Tem que fazer ela interagir com a natureza. Então, se é praia, põe ela na água, faz ela mergulhar, certo? E junto com ela, sabe? Para você ir quebrando esse campo mental dela. Trazendo novos modelos, né? Se vai para o interior, faz ela caminhar, faz ela subir em árvores, sabe? Dá um jeito. Ah, a pessoa tem uma certa idade, vai, lógico, no ritmo dela, né? Mas tira ela do local que ela está. E não simplesmente tirar e deixar ela quieta num outro lugar. Não, não é para deixar ela quieta. Tem que ter atividades. Fazer com que ela veja as coisas de forma diferente. Isso vai ajudar muito. Ajudar muito. Isso não é só para depressão, pessoal. Várias outras doenças. Quando você tira ela do meio e leva ela para interagir com a sociedade, para interagir com o meio ambiente, isso dá uma mudança drástica. Uma coisa também que vale muito a pena, né, que é tem um nome que fala, terapia com cavalo, como é que chama? Eu esqueci o nome que dá. Meditação. Não, tem um nome que dá, quando você leva a pessoa para aprender a andar a cavalo, a cuidar de galinha, a cuidar de cachorros. Não é o cachorro que ela tem, certo? O gato que ela tem.
sabe? Mas, sabe, cuidar de animais. Então, a interação com animais... Ecoterapia. Ecoterapia? Ecoterapia. Então, essa interação com o cavalo, principalmente cavalo, faz uma diferença muito grande. Aprende a andar. Equinoterapia? Não sei. Ecoterapia, né? Ecoterapia, isso, é isso mesmo. Então, esse tipo de atividade, inclusive serve, para crianças, né, que têm deficiência de paralisia cerebral, crianças, aquela que tem problema no cromossomo X, como é que chama? Síndrome de Down, certo? São terapias extremamente eficientes quando você coloca com um cavalo. Tá? Põe ela em cima do cavalo, faz andar, tá? Então, a interação com animais grandes, tá? De grande porte, ou com animais pequenos, mas, sabe, não é ver, é interagir. Você tem que colocar ela na interação. A mesma coisa, tira ela do meio ambiente para ir para a praia, ela não pode ficar quieta na casa. Não, você tem que fazer ela andar, vão fazer ela caminhar na areia, ou enterra ela na areia, depois desenterra, faz castelo com ela, sabe? Você tem que movimentar a pessoa, para ela ir quebrando o mundo dela. Esses modelos de depressão, os modelos suicidas, você vai ser um grande candidato numa das próximas encarnações, que é uma forma de você resolver, tá? A ser um grande candidato a ser autista. Um grande candidato a ser autista. Autista normalmente tem duas vertentes para levar você para o autismo. Duas vertentes. Uso inadequado da sua inteligência, de forma exacerbada, de forma negativa. E aí envolve muitos cientistas, políticos, empresários, malfeitores, tá? Você usa a sua inteligência para fazer o que não pode fazer. Você pode cair num processo de autismo. E também os processos depressivos, tá? E suicidas, você também pode cair num espectro autismo pesado. Para dentro do seu mundo resolver isso daí. Então são fontes diferentes, né? Onde você pode vir com espectro autismo. Quando o caso é muito sério, aí você vem com uma disfunção genética, né? Você virá com uma disfunção genética para travar você, para você não repetir isso mais vezes. Como é o caso do suicídio. O suicida, né, que é contumaz, ou seja, toda vez ele vem na vida e desiste. Ele vem e desiste. Ele vem e desiste. Eu não posso fazer isso com o meu corpo. Esse corpo não é meu. É como se eu pegasse um corpo que não me pertence e jogo fora. Nós não temos essa liberdade. Isso tem um preço sério para nós. E isso envolve também aquilo que eu alimento, aquilo que eu falo, aquilo que eu bebo, aquilo que eu consumo. Ou seja, eu estou estragando esse corpo que não é meu, ele é emprestado para o meu espírito. E toda vez que eu trato isso mal, eu tenho consequências na próxima encarnação. Então, se eu tratei muito mal através da minha inteligência, eu vou ter uma disfunção genética, ou seja, o meu cérebro não vai funcionar mais adequadamente. Eu vou ser bloqueado. E quando isso ainda não chegou nesse ponto, né? Eu preciso ser bloqueado para que eu não consiga praticar o vício, o suicídio em mim. E às vezes até o vício também. Então eu venho com problemas motores, tá? Que podem vir a causar sérios danos naquilo que a minha mente gostaria de fazer. São sinais, né? Que eu preciso tomar muito cuidado. Cuida bem do seu corpo, cuida bem da sua mente. Quando você perceber esse processo depressivo, ou essa energia, né? Desiste, não serve para nada, vamos embora, não tem sentido mais a vida, tenha que sair disso daí. Saia disso. E se você perceber que alguém está entrando nesse processo, movimente ela, faça ela sair do mundo dela. Jovens estão muito presos nos quartos deles, tem que tirar ele do quarto dele. Ah, mas é onde eu gosto de ficar. Sim, é o lugar onde você está sendo sugado e você está sendo manipulado para você ficar depressivo. Tira ele de lá. Tira ele de lá.
Esse é o nosso papel. Essas são as nossas alternativas. Suicídio, consequências desastrosas, né? Nenhum centro que eu conheço, nenhum terreiro que eu conheço, consegue acessar alguém que se suicidou. Não conheço ninguém que consiga fazer isso. O acesso fica bloqueado. Então, é como se você ficasse meio que à vontade dos espíritos, das trevas ou da luz. Totalmente vulnerável. Cuidado com isso. A resposta disso daí não é boa. E não se resolve se enforcando, se envenenando, dando um tiro. Não se resolve isso. Na verdade, só piora, né? Só piora. Porque você virá na próxima encarnação com sequelas. E aí você reclama porque está com sequelas. Você fala, por que Deus me deixou desse jeito? Por quê? E é interessante que vários de nós está cumprindo uma resposta, né, de suicídio sem ter nenhum problemas físicos, mas tem problemas sociais terríveis. E por quê? Porque é um suicida. Então, muitas vezes você vem com o corpo perfeito, mas você nunca vai ter um parceiro, uma parceira, nunca vai ter. E quando tem certo, não dá certo. Sempre vai ter problemas de dinheiro, sempre vai ter problemas de trabalho, sabe aquela luta terrível. O que você está resgatando? Suicídio seu. Quer vir melhor? Cuidado com essa depressão. Saia do seu egoísmo. Por mais que tenha sido traumático, saia disso. Isso não lhe faz bem. Movimente essa energia. Movimente essa energia. Movimente isso. E esse movimentar é o quê? Tira a pessoa do ambiente que ela esteja. Tira ela de lá. E não simplesmente tira de um lugar e encaixa no outro. Não resolve isso. Você tem que fazer com que ela viva, né? Interagindo com as pessoas, que é a grande realidade nossa, né? Inclusive, vários de vocês que nesse momento, tá, optou por ficar só em casa, ter a sua vida sozinho, isso não é recomendado, tá? Porque a tendência é que você comece a ser espreitado por esse processo depressivo. Cuidado com isso. Você pode até viver só com alguém, mas você não pode ter solidão. Isso que é o maior problema nosso. Você pode viver só, mas não pode ter solidão. Se você vive só, é uma escolha sua. Isso é algo que você tem que resolver. Mas você tem que interagir com pessoas o tempo inteiro, e é todo dia. Você tem que sair, não é interagindo só dentro de casa, né? E você tem que sair, trabalhar, melhorar seu aspecto espiritual, sabe? Você tem que o tempo inteiro estar fazendo isso. E não pode deixar de oxigenar a cabeça e o corpo, né? Faça isso. Vai te ajudar bastante. Bastante mesmo. Ok? Acho que é mais ou menos isso, o André. Tony, necessário, né? Posso passar algumas perguntas aqui do pessoal? Tudo bem. Que é a Andrea. Se for alguma pergunta que você respondeu durante a sua fala, tá? Obrigado pelas preciosas informações. Doenças como borderline e bipolaridade é o mesmo mecanismo da depressão? Ou uma doença física que se apoia na depressão que pode levar ao suicídio? Olha, eu entendo os diagnósticos psiquiátricos ou psicológicos que são dados nessas doenças, tá? Mas a borderline, né, e a bipolaridade, a maioria não tem isso. São casos raros que tem isso. É uma raridade isso. Só que parece que um monte de gente tem isso, né? E não é verdade.
grande problema do borderline e da bipolaridade chama-se mediunidade. E aquilo que a gente aprende em apometria é chamado síndrome da mediunidade reprimida. Então, sabe como resolver isso? Trabalhe a sua mediunidade. Alguns vão ter que dar passagem, incorporar, outros vão ter que dar passe, outros vão ter que aprender a falar com espíritos. Quando você resolve isso daí, você vai ver que essas questões de borderline e de bipolaridade, você percebe que literalmente tudo desaparece. Por quê? Você simplesmente está trabalhando sua mediunidade. Vocês podem não acreditar, mas vou contar um segredinho, tá? Todos nós somos médiums, tá? Não fala para ninguém, não. Deixa só com a gente. Todos nós somos médiums. E por causa disso, a gente tem que aprender a lidar com a nossa mediunidade. Que não está escrito a mediunidade, não está escrito nos compêndios de Freud. Jung esbarra um pouquinho sobre isso. Também não está descrito em nenhum teste, né, que você possa vir a fazer de inteligência. Não está escrito isso lá. Nenhum livro de medicina trata direito sobre mediunidade. Tem que procurar pessoas loucas, como eu, como o André. A gente é tudo louco. Aí você vai achar respostas um pouquinho melhor sobre mediunidade. Se bem que o André ficou menos louco, né? Antes ele era mais loucão, agora ele está menos louco. Mas a gente continua meio doido do mesmo jeito, cara. Não tem... Todo médium, ele é meio assim, cara. Tem horas que a gente entende, tem horas que a gente não entende nada do que está acontecendo com a gente. A gente tem que parar, refletir, buscar a ajuda dos caras, né? O André tem um carinha muito bom perto dele, chamado Eurípides, né, André? Esse cara te ajuda pra caramba, né? Como? Então, e a gente tem que ficar quieto, escutar, às vezes tem uns puxão de orelha, fala, tá bom, tá doendo a orelha, já entendi o que tem que fazer, e a gente vai, certo? Porque você fala, eu tenho borderline? Com certeza eu tenho, o André também tem. A gente tem bipolaridade? Também tem, mas sabe, se a gente trabalha a mediunidade, isso estabiliza, ele não se manifesta, ele fica, sabe, equalizado. Então, eu tenho que dar passo? Eu preciso dar passo. Eu preciso cuidar de alguém? Preciso. Eu estou falando tudo espiritualmente, tá? Vibratoriamente, energeticamente. E alguns de nós têm que dar passagem? Sim, alguns de nós precisam incorporar. É todos? Não, mas alguns têm que dar passagem, não tem o que fazer. Você fala, mas tem algum outro jeito? No futuro, sim. Mas quanto tempo vai demorar? Aí depende de cada espírito, né? Cada um de nós tem um tempo onde isso não será mais necessário. Mas nesse momento, se você não trabalhar a sua mediunidade, me desculpe, você vai ter um monte de problemas espirituais, inclusive depressão, que pode ser muito bem tratada quando você coloca a pessoa depressiva. Agora você vai cuidar dessas pessoas aqui, você vai ajudar a dar passe nessas pessoas. Você começa a perceber que a energia vai sendo escoada dela, energia deletéria. Você fala, mas vai passar para as pessoas? Não, não vai, não. Não se preocupa. Na frente eles colocam uma entidade que precisa da sua energia densa. E essa entidade vai receber isso. É assim que funciona. Ô, Tony, unindo essa sua resposta, né, com a pergunta da Sônia, esse princípio também é aplicado para os casos de suicídio na adolescência? Sim. A gente tem visto também muitos médiums, né, muitos, claro, né, adolescentes, né, essa parte do suicídio está também pegando muitos jovens, né, e adolescentes, e a gente tem percebido essa parte da mediunidade. Sim. Tem a ver? Tem muito a ver, o André. A questão do suicídio na adolescência, né, e isso é um pouco de defeito nosso como pais, tá? Você tem a pequena aí, né, então... por enquanto não é problema, mas ela cresceu um pouco mais, certo? Essa energia vai encostar nela, por mais que se você proteja, tá? E aonde está o problema nisso? A mediunidade dela. Então precisa desde pequena, certo? Não estou falando para ela dar passo, não é nada disso, mas sabe, devagarzinho, vai colocando ela para participar, como vocês estão com ela aí na sua casa, enfim, sabe, vai interagindo com ela na questão mediúnica, devagar,
até que chega num ponto, né, que ela vai entender que certas energias de obsessores, porque o jovem se suicida por causa da obsessão, ele não sabe lidar com isso, não sabe da mediunidade dele, e ele cai nisso, porque é uma mente em formação ainda, né? Sabe, não veio o passado dele forte ainda, ela é uma mente em formação. E aí qualquer coisa que encoste, certo, ele acha que é verdade. Então, os jovens estão muito sujeitos ao campo mediúnico, não trabalhado desde a adolescência. Então, o jovem lá, 12, 13, 15 anos, deve frequentar um terreiro, deve frequentar um centro, sabe? Começar a interagir. Na verdade, frequentar desde pequeno. É bebê, você já leva para tomar passe, sabe? Isso já faz parte. Mas a interação com o centro, certo? A partir de uns 12 anos, 13 anos, já deve começar. Grupos de mocidade, grupos de música, ajudar nos lanches, a fazer os lanches de rua, fazer marmita, certo? Ajudar nas palestras, certo? Sabe? Você vai fazendo essa interação até que você começa a puxar os jovens. Agora você vai dar uma palestra para mim aqui, jovem. Pega aquela pessoa que já tem um certo conhecimento, sabe? Você começa a puxar ela. E daqui a pouquinho você já coloca ela na sustentação de uma câmara de passe. Coloca ela na sustentação. Ela não vai dar passe, ela fica sustentando, só fica lá. E vai assim, devagar, e vai devagar, você já vai interagindo. Esse jovem vai ter problemas de suicídio? Não vai ter. Porque a mediunidade está sendo trabalhada, os obsessores vão tentar, mas como ele está interagindo no centro, esse obsessor ele é tirado e automaticamente ele estabiliza. Então, quer dizer, ele mantém a vida dele estável. Agora, o jovem não frequenta nada, nem uma igreja ele vai, independente se é evangélico, se é budista, se é católico, se é espírita, muçulmano, sei lá que raio de religião que ele tem. Mas ele nem isso ele frequenta. Pronto. Fica totalmente à mercê desses campos de energia que eu mostrei aquelas estatísticas. Por que essa estatística cada vez está ficando pior? Porque nossa mente está doente. Nossa alma está doente. E se ela está doente, eu preciso cuidar dessa doença. Mas não é a mente que está doente, né? É a alma que está doente. Então, como é que eu cuido da alma? Mediunicamente, não tem outro jeito. Como é que eu vou cuidar disso? A alma só se cuida espiritualmente. Então, vamos trabalhar a mediunidade, vai ajudar. Outra pergunta da Rose. Tony, como não se deprimir convivendo com uma pessoa extremamente difícil e não conseguir sair disso? Eu me considero uma pessoa difícil. Eu não sei como a Maria me aguenta, certo? Eu me considero uma pessoa difícil. Eu não sei se você é muito difícil. Eu tenho que perguntar para a Carla, né? André, eu tenho que perguntar para ela se você é uma pessoa difícil também, né? Eu tenho certeza que eu sou. Eu tenho certeza que eu sou. Não sei qual. Ela vai para o nosso lar. Então, tá bom. Difícil aturar o negrão aqui. Então, é essa pegada, certo? Essa dificuldade, né, que as pessoas têm em interagir conosco, certo? É natural. Tanto homem, mulher, pouco importa. Não interessa quem seja, certo? Existe dificuldade, existem pessoas mais difíceis e outras pessoas que são toleráveis, né? E outras dá para interagir. Mas muito tem a ver com a nossa escolha, né? Tem a ver com a nossa escolha. Para de falar que eu preciso cumprir um karma com aquela pessoa. Para de falar isso. Não existe isso. Eu tenho um karma com aquela pessoa e eu tenho que ficar com ela até o final da minha vida. Essa união que foi feita, não foi feita por Deus. Dá para entender? É a única união que não pode ser desfeita. Ah, mas eu casei lá, o padre falou que, como fala, que essa união foi feita por Deus. Não, isso daí foi feita por uma pessoa. Então, não existe união que tenha sido feita por Deus. Essas uniões feitas por Deus é feita numa outra esfera e está muito longe da nossa realidade. Essas uniões que são feitas aqui são o quê? Por resgates. E a gente não se apaixona por alguém porque a gente ama essa pessoa. Não é assim que funciona. Eu me apaixono por alguém porque eu tenho resgates com ela. Os próprios filhos nossos, não, a grande maioria dos filhos, aí eu estou falando 99% dos nossos filhos não tem nada a ver de afinidade que ele tenha conosco. Tem a ver o quê? Com o resgate que ele tem com a gente. E vice-versa. Tá? Agora, eu tenho que ficar com essa pessoa
que me trata mal, que me violenta, não, opa, espera aí já ultrapassou certos limites. Então, nós temos que ter essa percepção, falar, até um certo ponto eu vou, a partir daquilo, opa. Tá? Mas, muitas vezes a gente acha que aquela pessoa é insuportável porque eu não quero mudar também. Porque eu exijo dela as mudanças, mas eu não quero mudar. Então, também cabe a mim ser mais flexível, mais ponderado, ser mais fraterno, tá? Entender as dificuldades que ele está passando, certo? Mas eu sei que tudo tem um limite. Tudo tem um limite. E cabe a mim fazer essas escolhas no momento certo, né? De ficar junto ou de separar. Tá? Eu não sou a favor da separação, mas também não sou a favor de você ficar numa relação, certo? Onde você literalmente está se acabando, certo? Não, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Então, pondera, certo? E eu sei que muitos de nós está com alguém por necessidades, e aí o negócio enrosca, porque você não gosta daquela pessoa como deveria gostar, mas você tem necessidades sexuais, você tem necessidades fraternais, você tem necessidades financeiras, você tem necessidades de abrigo, tá? Você literalmente, você se acabou, ou seja, você anulou sua vida por causa dele, por causa dos filhos, tá? Ou por causa dela, por causa, enfim, que seja. E agora parece que está sem saída. Sempre tem uma saída, com ou sem as pessoas. Sempre tem uma saída. Basta você querer. Basta você querer. Ah, mas eu já tenho uma certa idade. Nunca é tarde para você voltar a estudar. Nunca é tarde para você se desenvolver espiritualmente. Nunca é tarde para você realizar o seu sonho de vida. Nunca é tarde. Vá atrás do seu sonho. Vá atrás dele. Tony, aproveitando que você falou da idade, uma pessoa perguntou aqui sobre pessoas que têm mais de 80 anos, né, que não trabalhou a mediunidade por não conhecer, e hoje com depressão. Tem muitos idosos, né? O que poderia ser feito nesse caso? Então, ainda que sejam médiums, né? Sim. Então, a nossa casa aqui, nós temos pessoas de todas as idades, tá? Todas as idades. E tem um grupo aqui de senhoras, né? Senhores também tem, mas os homens aqui é sempre menos. Aí também não deve ser diferente, né, André? A quantidade, eu acho que os homens é tudo meio bundão, certo? Eu acho que não funciona direito os homens. Só funciona porque as mulheres estão à frente, elas vão, resolvem, certo? Se dependesse de nós, esse negócio não rodava direito. E nós temos um grupo grande de senhoras aqui, certo? Elas poderiam estar em casa? Sim. Poderiam estar curtindo os netos? Sim. Poderiam estar viajando? Sim. Mas elas querem estar aqui conosco. Faz parte da casa. Trabalham aqui conosco. Tem os dias de trabalho mediúnico, tem os dias que elas, inclusive, ajudam a gente nos lanches, elas ajudam a fazer roupas, ajudam a fazer cobertas, ou seja, elas interagem o tempo inteiro. Mesmo com essa idade, leva ela para algum lugar para ela se sentir útil, porque as pessoas com certa idade que estão em depressão, o que aconteceu? Ela se vê como um entulho na sua casa. Sabe? É um móvel que está lá, como uma relíquia. Não serve mais para nada, ninguém usa isso e nem precisa da interação com ela. É isso que acontece. Então, tire ela do mundo dela, com toda a dificuldade que ela tenha. Ah, mas ela está na cadeira de rodas. E daí? A cadeira de rodas é impeditivo? Que eu saiba, nunca foi. Nunca foi. Leve ela com cadeira de rodas. Mas ela se cansa fácil. Não tem problema, leva. Ela tem que interagir, tem que falar com outras pessoas, outras mulheres. Mas ela não consegue fazer mais nada com a mão, mas ela vai falar. Ela vai comer um bolo, vai tomar um chá. É isso que ela precisa. E não é ficar convivendo só com vocês. Ela precisa voltar a ter aquele sentimento de pertencimento, que é isso que nos falta. Por isso que a gente entra em depressão. Por isso que a gente entra em suicídio. Eu não pertenço a nenhum grupo. Não faço parte mais desse mundo, dessa família. Nem faço parte mais dessa união. Não faço parte disso. Ou seja, eu não pertenço. Se eu não pertenço, para que existir? Olha só. Olha a resposta que vem na nossa mente. E eu tenho que voltar a pertencer. Mas eu fazer esse papel, eu fazer esse movimento, eu não vou fazer. Se eu estou em depressão, eu não vou fazer isso. Então, alguém
tem que pegar na minha mão, e literalmente pegar na mão mesmo, aí é física, e levar você, ó, vamos pertencer a um grupo, vamos pertencer a um centro, vamos fazer uma atividade. Ah, mas ela é velhinha. Os olhos já fechou definitivo? Não fechou? Ah, então, desculpe, põe ela para fazer alguma coisinha. Faça isso, vai dar certo. Tem senhoras aqui conosco, certo? Com 70, 80 anos. E aí? Elas são muito ativas. Muito ativas. Inclusive, ajuda nós aqui, sabe no quê? Na limpeza. Você fala, mas a limpeza é meio pesada. Então aí, vem aqui. E daí, qual é o problema? Qual é o problema? Você acha que não é uma atividade? É uma atividade, como outra qualquer. Nobre como outra qualquer. Basta você se dispor, ou alguém pegar na sua mão, vem aqui comigo, mãe, vem aqui comigo, vó. Mas alguém tem que fazer isso, né? Alguém de vocês tem que fazer isso. Quem de vocês na sua família ama a sua avó, ama a sua mãe, ou ama seu pai? Quem ama? Faça esse papel seu. Por que você acha que você está com ele até agora, ou com ela até agora? Por que você acha? Será que não é para despertar em você essa possibilidade de cuidar dessa pessoa com outro olhar? De que ela tenha uma visão diferente da vida? Principalmente no final da vida dela? Faz ela voltar. Faz ela interagir outra vez. Mas e a mediunidade? Ela vai naturalmente sendo trabalhada. Naturalmente sendo trabalhada. Só precisa pertencer outra vez. Tony, isso me faz lembrar, nesse período atual, né, muitas pessoas têm procurado nós, aqui na Paz de Amor, para tratamentos espirituais, agendados e tudo, né? Sim. E o quadro tem sido bem delicado, né? Porque muitos são médiums e Sim. ficaram sem trabalhar nas suas casas espíritas. Hoje a Paz de Amor tem recebido muitos médiums de outras casas, as casas dele... essas outras casas ainda não abriram, e a gente tem percebido, isso tem sido muito, acredito que é aí no ar, na Arcas também. Né? E uma pessoa pergunta aqui sobre isso, né? Como lidar com a ausência do centro espírita, enfim, templos, né? Os templos na pandemia. Como lidar com isso? Se vier um lockdown de novo, como que o pessoal pode fazer? Isso porque muitos têm vindo e com uma depressão absurda. Né? E alguns médiuns com pensamento suicida, inclusive, médiuns há muitos anos e estudados, etc. Sempre o problema é esse, a questão da interação, a questão do pertencimento. Nós temos um grupo grande aqui na Arcas, mais ou menos uns 400 médiuns, mais ou menos, tá? Mesmo na pandemia, né, nos momentos mais críticos, né, a gente deu uma reduzida, sem dúvida, na quantidade de pessoas, a gente não abriu, né, para fora, mas em momento algum eu fechei a casa para os médiuns, né? Então a gente continuou fazendo os trabalhos espirituais à distância, né, com os papeizinhos. Então o nosso canal veio muita gente, né, pedindo trabalhos, tratamentos, então a gente não parou, certo? Agora mesmo a gente já deu novamente uma reduzida, porque essa pandemia deu uma esticada outra vez, a contaminação piorou, né? Então a gente deu uma reduzida novamente a quantidade de médiuns por sábado ou por quarta-feira, mas eu não fechei a casa, tá? Então a gente está fazendo um rodízio, né? Ou seja, eu não consigo manter toda semana todos os médiuns, certo? Mas a cada 15 dias, a cada 20 dias, o médium vem na casa. Ele vem, trabalha, ajuda, e aqueles que estão com dificuldades a gente trata. Tá? Então, esse tem sido o processo que a gente tem feito. Nesses 2 anos, né, de pandemia, a gente tem feito isso sim. No finalzinho do ano passado, a gente começou a atender algumas pessoas externas, né? Então, começou 2 pessoas, 5, 60, 70, 80 pessoas, né? Depois veio novamente esse problema da influenza, né, que começou a contaminação novamente, o Covid deu uma espichada, então a gente bloqueou o atendimento externo, presencial, ok? Mas os médicos continuam vindo. Tá? Sábado passado a gente já trouxe, quantos médicos você trouxe semana passada, Maria? 60, 70 médicos? 60 médicos a gente já trouxe semana passada. Nessa quarta-feira a gente vai trazer também mais
uma leva de médios, mais ou menos uns 60 médios também, mais ou menos. Sábado que vem também mais uns 60, ou seja, a gente vai rodando com todo mundo para trazer os médios para serem trabalhados, ou seja, quem tem condições de doar, porque você vem para trabalhar, dá para entender? Não é só para ser tratado, você trabalha, doa a sua energia, conforme você vai doando, você vai queimando as energias deletérias, que isso faz parte do tratamento, e quem no final não está bem, não tem problema, a gente vai e cuida, e é feito sempre assim. Isso a gente vem fazendo já há 2 anos, a gente vem fazendo assim. Tá? Eu não pretendo fazer de forma diferente. Só não estou abrindo presencialmente para atender as pessoas de fora, porque ainda está meio complicado isso. Mas se der uma arrefecida nessa questão da contaminação lá para março ou fevereiro, der uma arrefecida, a gente começa a abrir presencialmente para fora. Mas, por enquanto, a gente vai ficar nesse rodízio com os médicos, como a gente tem feito nos últimos 2 anos direto, certo? Eu acho que foi a forma mais adequada que a gente conseguiu trabalhar com os médios da casa, tá? E o tratamento à distância continua, certo? Então, o tratamento à distância, isso a gente não parou, toda semana tem 2 tratamentos, é de quarta e sábado, quarta e sábado, quarta e sábado tem tratamento à distância, a gente continua fazendo isso. E os cursos também à distância, né? Nós terminamos 2 cursos agora e começa agora 2 cursos de iniciação espírita, né? Começa agora em fevereiro, e o de estudos e desenvolvimento mediúnico, né? Estudos mediúnicos, começa agora também em fevereiro. Nós estamos com o de apometria e ortometria finalizando ele, tá? Assim que terminar esse curso, que deve terminar talvez o mês que vem, talvez em março, aí a gente abre uma outra turma, mas esse não é para fora. Tá? Então, o curso de apometria e de ortometria, obrigatoriamente você tem que ter feito o curso aqui conosco, né? Ou ser trabalhador, o curso de estudos mediúnicos. Se você fez, você tem a possibilidade de dar continuidade, que seria o curso de apometria, e depois entra no de ortometria. Né? Ortometria é trazer questões mais avançadas para a apometria. Tá? Esse material não está no livro de apometria, ou nos textos de apometria, ou nas apostilas de apometria. Então, como é que eu posso dizer? É um avanço, pode-se dizer assim, de técnicas, de tratamentos e formas diferenciadas de tratamento que a gente faz aqui na casa, né? É isso que a gente tem feito aqui. Tá? Muito bom, Tony. Muito bom. Gostaria que você aproveitasse, antes de nós encerrarmos, nós estamos com tempo aí em cima, mas se você pudesse divulgar aí sobre a Arcas, os trabalhos, como é que as pessoas podem fazer para participar dos cursos, contribuir com as doações também, que tem muito trabalho social, que eu sei. Sim, tem bastante. Fica à vontade para divulgar e suas palavras finais. Bom, eu só agradeço a oportunidade de estar aqui, né? A gente tem caminhado junto já há um bom tempo, né? Desde lá do Neutro, né, André? Aí a gente veio para Arcas, né? E aí você montou logo na sequência o seu famoso centro, né? Nós fomos incubados aí, né? Nós fomos incubados aí na Arcas, né? Ficamos um ano. Verdade, né? verdade. Vocês que incubaram a gente. É que o nosso procedimento é esse, né? A gente sempre faz isso, né? Nossa intenção é sempre possibilitar que outros jovens, outras pessoas que queiram montar a sua casa, né? Então aprenda como fazer, né? Como dirigir, como segurar, como trabalhar a desobsessão, como trabalhar a paz, como trabalhar a parte, enfim, tudo que puder, que é o que aconteceu com você. Você ficou rodando dentro da Arcas, né? Você ficou andando várias funções, aprendendo como fazia. E depois você tem a expertise, ou seja, de fazer isso na prática, né? Que é o que você fez, a Carla fez junto com você, também a Yanara, também, enfim, vários de vocês fizeram, trabalharam conosco um bom tempo. A Imara, né, fez conosco também. E aprendem, e aí, mais um ponto de luz, que é assim que a gente tem que pensar, né? Os trabalhadores vão sair da casa, que sai um monte em outro lugar, está perfeito, faz isso. Tem que fazer isso, certo? Não é muito fácil, né? Mas está tudo bem. Não é muito fácil, mas está tudo bem. E quem quiser pedir ajuda, né, através de tratamentos à distância, o nosso endereço é contato@arcasramatiz.com.br. Tá? Quem quiser pedir ajuda espiritual de tratamento, né? Então é contato@arcasramatiz.com.br.
Doações, quem quiser também doar, só trazer aqui na casa, fica aqui na Luiz Góes 243, aqui na Vila Mariana. Rua Luiz Góes 243, então tem doações aqui dos mais variados. Tá? A gente tem também uma parte social interna, né, que a gente cuida de, hoje, 40 famílias, mas vamos aumentar para 50 famílias, com cesta básica, enxoval, curso, enfim. Temos os cursos que estão abertos nesse momento, que é estudos mediúnicos, né, e o de iniciação espírita, que deve começar agora em fevereiro, na primeira semana de fevereiro. É só entrar no link nosso da Arcas, né, vocês conseguem ver a inscrição, que é feita através de um forms, né? A pessoa preenche lá e participa do curso. E nós temos agora o mais novo projeto, né, que a gente lançou, não sei se você sabia, um projeto Arcas Educação. Então, nós já alugamos um imóvel, né, começou a fazer reforma ontem, tá? Para atender crianças carentes, ou seja, a carga máxima da escola é para 80 crianças, crianças carentes, sem custo nenhum para as crianças. A gente vai manter ela com 80 refeições, 4 refeições diárias, né, para todas as crianças. Devemos ter mais ou menos uns 20 pessoas trabalhando na escola, basicamente professores, né? E a intenção é manter essas crianças o período integral. Então, elas tem o horário de entrada das 7 até as 7 da noite, com 4 refeições diárias e tudo que tiver de melhor em termos de aprendizagem. Ou seja, a gente está trazendo instruções ou aprendizagem, né, na linha de Montessori, Waldorf, né, Reggio Emílio, Pichler, Espírita, ou seja, estamos trazendo o que tem em todas essas linhas, né, de aprendizagens, né, levando para a escola, ou seja, uma aprendizagem de primeira, com as instalações também todas novas, né, com material didático, material pedagógico, né, para trabalhar todas as crianças, de 0 a 6 anos. Essa vai ser a faixa etária. Então, é só os catataus, por enquanto, né, só os pequenininhos, de 0 a 6 anos, começando com berçário, né, e vai até o infantil 2. Então, é de 0 a 6 anos. E a gente está também com o projeto, né, não esse ano, mas provavelmente para o ano que vem, ou daqui a 2 anos, assim que estabilizar isso daqui, para a gente aumentar isso e ir para o ensino fundamental. Tá? Então, a partir dos 6 anos de idade e até chegar ao ensino médio. Então, a intenção nossa é ampliar isso daí, que é um dos tripés, né? Então, o nosso instituto, né, que a gente chama Arcas, ele tem o objetivo de trabalhar em 3 frentes. A primeira frente, que é espiritual, que a gente sabia fazer, então veio do neutro, então a gente sabe fazer, então vamos fazer esse. Então, é a primeira ponta, né? Mas tem a segunda vertente, que é a educacional, que a gente está começando agora, tá? Depois de 7 anos, 8 anos aberto a Arcas, né, que a gente começa a montar a parte educacional. E falta a terceira parte, que vai ser a parte clínica, ou seja, atendimento gratuito médico, né? Ou seja, médico geral, obstetrícia, infantil. Então, é a terceira linha que falta a gente montar, uma clínica gratuita também. Então, assim que estabilizar a educacional, a gente vai fazer o terceiro tripé, né, do nosso Instituto Arcas, ou seja, primeiro é a espiritual, agora a educacional que a gente está abrindo, e na sequência deve vir também a clínica, atendendo gratuitamente as pessoas, abrindo clínicas, né, em pontos estratégicos para atendimento gratuito também, de forma tudo gratuito, isso aqui, sem cobrar nada. A gente tem um preço, na verdade, né? Eu sempre falo isso. O nosso preço que a gente cobra é um sorriso no rosto. Você deu um sorriso, tá pago. E vamos em frente. Acho que é isso, André. Que bom, Tony, que legal, que ótimo. Obrigado, Tony. Pessoal, ó, aqui está o e-mail novamente da Arcas, né? Que projeto, hein? Que projeto maravilhoso da escola. Eu lembro na época que já estava ventilando, já estava sendo escrito, sim. Né? Eu lembro disso, estamos falando aí de 2014, por aí, e eu fico muito feliz. Ainda vão juntar as linhas pedagógicas, né, e com a vertente também de espiritualidade. Eu acho que é um projeto inovador,
E, pessoal, apoiem, porque se nós não cuidarmos das crianças agora, se nós não nos espiritualizarmos juntos com elas também, ficará muito difícil, né? E o trabalho ser gratuito, isso é fundamental, né? Eu acredito que se nós não formos por esse caminho, nós não estaremos contribuindo, porque o ganho principal é dessas crianças, é dessas novas gerações do mundo regenerador, né? Então, Tony, eu quero que todos vocês aqui conheçam o trabalho da Arcas, entrem em contato, ajudem o projeto. Quando começam as aulas? Já começa esse ano? As aulas para as crianças, você está falando? De 0 a 6, isso. De 0 a 6, a gente está reformando o prédio, certo? Se tiver tudo certo, dentro de 2, 3 meses, a gente consegue começar as aulas, tá? Legal. Mas a gente vai divulgar, mas é só para criança carente, né? A intenção é trazer crianças que não têm condições de pagar uma escola, né? Ou os pais não têm condições, nessa faixa etária de 0 a 6 anos. Então, tem um entorno aqui, o prédio fica aqui na Saúde, né? Sim. Do metrô Saúde dá 15, 20 minutos andando do metrô Saúde, né? É perto da Arcas, de carro aqui da Arcas dá 5 minutinhos de carro, certo? Sim. Tem as comunidades, né, na região, né? Uma região bem ampla, né? Então, a intenção, a gente vai começar no meio do ano, eu sei, é meio estranho uma escola começar no meio do ano, mas até aí... E esse ano deve começar com poucas crianças, né? Mas para o ano que vem, eu acho que o negócio vai ficar meio cheio aí. Mas tá tudo bem. Que bom. Que alegria, que bom, cara, que alegria. Pessoal, ajudem, porque fazer reforma, fazer obra, vocês sabem que gasta muita grana. Isso então, mais uma vez, pessoal, ó, não basta só ficar orando, né, pelo projeto. Pessoal, vamos tirar a mão do bolso, vamos doar, vamos ajudar, porque precisa, as crianças precisam. A gente tem recebido mensagens espirituais há muito tempo, que muitas dessas falanges, né, que vão dar virada para o mundo regenerador, principalmente, vão nascer em muitas condições ali na pobreza extrema, né? Até porque precisa de luz, né? E quem vai receber essas crianças, né? Muitas delas. Fora, sim, as famílias que precisam de ajuda hoje, né? Mas eu quero que todos lembrem disso, que precisa tirar a mão do bolso e ajudar. Então está aqui o contato da Arcas, mais uma vez. E aí, vamos em frente, né? Bom, obrigado, viu, Tony? Valeu. Obrigado por tudo, meu irmão. Um abraço para você, um abraço para Maria, para todos os trabalhadores aí. E eu quero fazer a visita. Sim. Se quiser visitar a casa fechada, não tem problema. Você vai ver como ela está hoje. Aí depois você vê como ela vai estar. No astral pode ir? No astral? Pode sim, sem dúvida. Vai fazer parte já. Abraço, querido. Obrigado, viu? Obrigadão também. Até mais. Valeu, mano. Tamo junto. Tchau, tchau.